Olá, people! This is Giovanna. Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast. Hoje é o quadro lindo e maravilhoso, mais famoso, mais lindão desse podcast que eu vos falo, Chocolate História. Esse podcast faz vocês amarem história tanto quanto vocês amam chocolate. Tô muito feliz de estar conseguindo trazer mais um episódio de Chocolate História para vocês. Acho que vai ser um episódio bem maneiro, bem dinâmico, bem descontraído. Vai ser bem legal, bem curiosidade e tal. Então, fiquei bem animada. E, cara, eu tô feliz. Eu tô me empenhando em trazer mais episódios de Chocolate História. É devagarzinho mesmo, demanda mais tempo. Mas tá valendo a pena, se Deus quiser. Amém. Gente, antes de começarmos o episódio, vamos falar das redes sociais. Redes sociais importante. O Instagram, vocês já estão cansados de saber, é @ElizabethMargot_. O Facebook é Elizabeth Margot e o TikTok é a mesma coisa, @ElizabethMargot_, tá bom? Uma coisa que é super importante, tem postagem sobre cada episódio que eu faço aqui lá no Instagram. Então vão lá ver, porque às vezes tem imagens, tem algumas coisas que eu escrevo lá, entendeu? Sobre o episódio, faço umas postagens bem maneiras lá no feed. Então assim, vão ver, que é bem legal, de coração mesmo, de coração. É um complemento, né? É uma ajuda para uma visualização maior e melhor do episódio. E esse episódio, como a gente vai falar de muita gente, de muito rei, vão lá. Porque eu fiz uma postagem muito maneira, ficou bem legal, eu tô bem feliz. Com esses caras todos aí que eu tô falando, entendeu? Então vão lá, por favorzinho, dá esse apoio. Ajuda, né? Além de ajudar, é pro maior conhecimento de vocês, pra maior absorção, visualização e uma maior experiência também. Você não precisa ver exatamente com o episódio. Mas depois que escutar e estiver passando lá pelo Instagram, peraí, deixa ali na Elizabeth Margot, na Giovanna, pra ver como é que tá essa postagem desse episódio, porque vale a pena, de coração mesmo. E eu tô sempre buscando trazer coisas novas, eu tô empenhada nisso, então eu tô com quadros no Instagram, tipo, acontecimentos da semana, nascimentos, falecimentos da semana, que eu tô postando só lá no Instagram, então, sobre gente histórica, sobre acontecimentos, sobre falecimentos e nascimentos de pessoas importantes, pré-história, enfim. Então, vão lá dar uma olhada. Tá remodelando todo o perfil, né, com uma nova cara, com um novo design. Então, não deixem de ir lá ver, não. Eu vou ficar muito feliz mesmo, de coração. É a forma como vocês podem retribuir o carinho que eu sei que vocês têm por mim, tá bom? Então é isso, né? Vamos começar esse episódio. E aí não esqueçam, o Instagram é @ElizabethMargot_. E vão lá pra ver tudo que eu posto sobre os episódios e sobre outras coisitas mais. Sobre história, enfim, tá bom? Vamos lá. Gente, sem muitas delongas, hoje o episódio é sobre a família real britânica. É a minha monarquia preferida. Eu amo a monarquia inglesa. Monarquia inglesa que seria da Inglaterra, mas eu amo ali a monarquia da Grã-Bretanha. E assim, eu decidi fazer esse episódio porque eu acho que vai trazer novos conhecimentos e diversão também, sabe? Então, espero que vocês gostem. Vamos falar, né, do ranking da lista de recordes da família real britânica. E também, antes de eu entrar de fato nos recordes, no ranking que eu fiz aqui para vocês, que eu separei, eu vou explicar um pouquinho sobre os termos. Inglaterra, Escócia, Grã-Bretanha, Reino Unido. Por quê? Porque a ideia que eu fiz aqui foi de juntar os 3 países, vamos usar esse termo. 4 se a gente incluir o País de Gales, que é Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda. Eu vou explicar como que eles se organizam e se administram na ideia de território, de unidade, tá? De união. União, quando eu digo, é país, nação, tá? E aí depois eu venho com os rankings, porque esse ranking eu não fiz exclusivamente só, tipo, pra da Inglaterra. Eu fiz desses 4 países, então vai ter um que vai ser da Escócia, vai ter um que vai ser da Inglaterra, vai ter um que vai ser do Reino Unido. Então, para vocês me acompanharem nessas nomenclaturas de reinos, eu vou explicar um pouco como é que se denomina e se denominaram essas monarquias, esses reinos ao longo do tempo, tá? Então, pensem que eu tô fazendo um compiladão de todas as monarquias daquela ilha e da ilha ao lado, que é a Grã-Bretanha e a Irlanda. Ilha da Grã-Bretanha e Ilha da Irlanda. E aí vocês vão ver esses monarcas de diferentes
monarquias aqui no ranking que eu vou trazer, ó, chique, que eu vos vou trazer pra a gente barbarizar e falar junto sobre, tá bom? Então, esse é o primeiro adeno. Vamos continuando aqui. Já vou entrar em pá, não tem aviso, não tem nada. É pá, conteúdo já. Aqui vai ser assim agora. Chique. Então, começando o episódio de hoje, a gente vai falar sobre a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda. São duas ilhas no Atlântico Norte, ou seja, no Oceano Atlântico, na parte norte do Oceano Atlântico. E a ilha da Grã-Bretanha é a maior das ilhas britânicas. É também conhecida como a maior ilha europeia e a nona maior ilha do mundo. Uma curiosidade aí geográfica aí para vocês. O que acontece, gente? Grã-Bretanha é a ilha que está os países da Inglaterra, da Escócia e o País de Gales. É o território que esses 3 países estão. Ao lado dessa ilha, a gente tem a ilha da Irlanda. Esse é o nome da ilha mesmo, Irlanda. Que aí nós vamos ter 2 países naquela ilha, que é a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Vou explicar melhor sobre isso daqui a pouco, tá? Então, geograficamente falando, é isso. Vocês têm 5 nações, vamos usar esse termo, dentro de 2 ilhas, respectivamente falando. Show? 3 em um lado e 2 no outro lado, né? Na outra ilha. Mas o termo Grã-Bretanha também pode se referir ao território político que engloba Inglaterra, Escócia e País de Gales. Então, para além da geografia, para além de ser o nome da ilha, Grã-Bretanha também é o território político que engloba Inglaterra, Escócia e País de Gales. Um ponto importante para a gente seguir a partir daí é que a Irlanda, a ilha, né? Irlanda, ela já estava sob domínio inglês da Inglaterra desde o ano de 1171. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Eu não vou me adentrar em como a Irlanda foi dominada pela Inglaterra, mas eu preciso que vocês tenham essa informação para a gente entender como que se vai ocorrer os fatos seguintes. Um outro ponto, só para fechar sobre essa questão de domínio inglês, ou seja, de domínio da Inglaterra, o País de Gales, ele já está como território da Inglaterra desde 1283. A mesma dinâmica da Irlanda. Eu não vou explicar aqui o que fez para virar território, o que fez para ser dominado pelos ingleses. A gente pode fazer outro episódio depois. Mas eu preciso que você entenda que País de Gales já era domínio da Inglaterra em 1283 e Irlanda em 1171. Domínios, ou seja, eu, Inglaterra, chego e domino aquela região. Aquela região ela tem suas características próprias, seu governo próprio, e aí vem um outro grupinho e domina ali, tá bom? E começa a reestruturar e organizar de acordo com o que acha melhor e válido. Show? Ok. Agora a gente vai dar um pulo para 1603. Por quê, Giovana? Porque é em 1603 que ocorre a união pessoal entre a Escócia, Inglaterra e Irlanda. Antes de eu começar a falar de 1603 propriamente, eu vou indicar 2 episódios para vocês do podcast. O episódio 42 e o episódio 53. O episódio 42 é de título Os Candidatos para a Sucessão de Elizabeth I. E o episódio 53 é de título A União das Coroas da Inglaterra e Escócia. Nesses 2 episódios, eu vou explicar como que se deu a dinâmica para ocorrer essa união em 1603. Então, aqui não é meu objetivo ficar explicando essas coisas, esses pormenores. Estou trazendo os pontos principais para vocês para a gente entrar, de fato, no ranking que engloba todas essas monarquias que a gente está falando por aqui. Então, o que acontece em 1603? Para ocorrer a união pessoal entre Escócia, Inglaterra e Irlanda. Jaime VI da Escócia sobe ao trono da Inglaterra, virando rei, da Inglaterra, e aí o início da dinastia Stuart, se tornando Jaime I. Então, ele é Jaime VI da Escócia e Jaime I da Inglaterra. Quando eu tenho um rei que governa um reino e outro reino, eu tenho uma união pessoal. Eu já falei sobre união pessoal em algum episódio. Provavelmente o episódio sobre União Ibérica, que é o episódio 37,
que é a parte 1 desse episódio da União Ibérica, que vai falar sobre a união dos dois impérios. Então, provavelmente, eu falo disso lá. Por quê eu estou falando isso para vocês? Porque a União Ibérica também é uma união pessoal. É quando eu tenho um monarca que governa 2 reinos diferentes. Esses reinos, eles não são dependentes um do outro, eles não são uma coisa só. Eles são independentes, autônomos, cada um no seu canto. A única coisa em comum é que eles têm um monarca em comum, que é, no caso aqui, o Jaime, sendo 6º na Escócia e 1º na Inglaterra. Então, é o que chamamos de união pessoal. O Jaime virou rei da Inglaterra, não rei da Irlanda. Por que, então, que a gente botou união pessoal entre Escócia, Inglaterra e Irlanda? Porque a Irlanda já era domínio inglês. Então, consequentemente, ela passa a ter o rei que a Inglaterra tem. Nesse caso, o Jaime. Ok? Então, só para recapitular. União pessoal são países com estruturas políticas e econômicas separadas, né? Ou seja, países independentes que compartilham apenas o mesmo rei. Show? Há uma tentativa do próprio Jaime de unir os 2 reinos em uma coisa só. Porém, o parlamento não concorda, não permite que essa união ocorra. E de ambos os lados, seja da Escócia ou da Inglaterra. Aquele momento não era o mais propício para ocorrer essa união, mas isso não significa que ela não iria ocorrer, porque ela vem a ocorrer sim em 1707, quase não, né? 100 anos e uns quebradinhos depois da subida do Jaime ao trono inglês. E aí já passou Jaime, já teve 50 milhões de coisas, já teve rei perdendo cabeça, Revolução Gloriosa, Revolução Puritana, tudo isso na Inglaterra, mas que em 1º de maio de 1707 vai ter a concretização da união política. Então, vamos lá. A partir de 1707 é que eu passo a ter um único reino, onde Escócia e Inglaterra viram um único reino. E aí, isso se chama união política. Esse ato de união só ocorre através dos esforços da rainha Anne. Ela que antes era, por exemplo, né, rainha da Escócia e rainha da Inglaterra, respectivamente, vai passar a ser rainha da Grã-Bretanha. Por que você não está falando de País de Gales? Porque, novamente, País de Gales, como Irlanda, são domínios, posses da monarquia inglesa. Então, consequentemente, quando a gente fala de Inglaterra, a gente já está englobando os 2. No caso da Irlanda, não tanto. País de Gales já está muito mais absorvido ali pela Inglaterra, tá? A Irlanda a gente considera ainda como uma união pessoal. Tanto que a gente vai passar a chamar agora, a partir de 1707, em vez de ser Reino da Escócia, Reino da Inglaterra, vai se chamar Reino da Grã-Bretanha e Reino da Irlanda. E aí, como é que a gente faz essa união política? No caso aqui, sendo bem básica e bem rasa, é basicamente a substituição do parlamento inglês e do parlamento escocês por um único parlamento da Grã-Bretanha. Ou seja, eu tenho a dissolução de parlamentos, no caso o da Escócia e o da Inglaterra, para a criação de um único parlamento que vai englobar as decisões de todos os 2 locais. E aí isso vai gerar a união política, mas também a união econômica, a união civil, tudo que engloba a dinâmica de um Estado, porque as decisões vão estar sendo tomadas pelos mesmos caras e para o território como um todo, não mais separando. Então, eu deixo de chamar de Escócia e Inglaterra e passo, pelo menos de forma política e econômica, enfim, a chamar de Grã-Bretanha para unificar a ideia de que a ilha inteira está unida em uma coisa só. E, de fato, né, tá. O termo Reino Unido passa a começar a ser usado a partir desse ato de união de 1707. Não é de forma oficial. De forma oficial é Reino da Grã-Bretanha. Mas passa-se a começarem a usar esse termo. Então, é mais ou menos nesse período que o termo Reino Unido aparece ali no ambiente. Inglês, escocês, enfim, da Grã-Bretanha. Show! Então, de 1603 a 1707, eu tenho uma união pessoal
2 reinos separados têm um mesmo rei. De 1707 a 1801, eu vou ter uma união política, que é Escócia e Inglaterra, envolvendo aí País de Gales, como uma coisa só, com o que nós chamamos de Reino da Grã-Bretanha, e a Irlanda ainda numa união pessoal. Então, vou usar o exemplo da Rainha Anne. Era a Rainha Anne da Grã-Bretanha e do Reino da Irlanda. Porém, em 1801, isso muda. É onde a gente tem um novo ato de união, que é o Ato de União de 1800, que vai unir politicamente a Grã-Bretanha e a Irlanda. Ou seja, a união pessoal ela vai sair e vai ficar só uma união política, englobando todos num único reino. O Ato de União de 1800 ele vai ser implementado entre os dias 31 de dezembro de 1800 a 1º de janeiro de 1801. E foram leis do Parlamento da Grã-Bretanha e do Parlamento da Irlanda que uniram politicamente as duas regiões, passando agora a virar Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. E o Parlamento da Irlanda deixando de existir, para ser mais exata, para ser parte do parlamento que já existia lá da Grã-Bretanha. E aí, Parlamento Unificado do Reino Unido, que teve sua primeira reunião em 22 de janeiro de 1801. Então, é a partir disso, a partir de 1801, que eu tenho a união política com a Irlanda. E aí, todos os paisezinhos que eu já falei com vocês viram uma coisa só. Só que, isso não acaba por aí. De 1801 até 1822, a gente tem toda essa união. Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Uma união política, tudo um único reino. Porém, ocorre a partir de 22 a partição da Irlanda, ou seja, a divisão da Irlanda e a independência do Estado Livre Irlandês, que passou a ser chamado de República da Irlanda, em 1922. Só que um territóriozinho da Irlanda não quis se separar do Reino Unido. Então, a gente tem essa divisão, onde a Irlanda do Norte, que é um territóriozinho lá no norte da Irlanda, da ilha da Irlanda, passa a continuar como parte do Reino Unido e o resto da ilha, que buscou essa independência e virou a República da Irlanda, sai do Reino Unido e vira uma república. E aí, só em 27, demora um tempinho, mas só em 1927, que ocorre a mudança de nome. Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, ok? Embora a gente tenha um único reino, um único país, a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte são ainda conhecidos como países, como nações, etc. É porque, gente, eu não tenho como apagar anos de história. Esses países, eles se construíram sozinhos. Alguns brigando um com o outro, invadindo e tudo mais, se aliando, enfim. Então, não tem como a gente virar e falar assim, eu não posso chamar a Escócia de país. Porque, cara, ela tem a sua dinâmica, a sua cultura, os seus costumes. Então, assim, vamos entender que essa união, ela é uma união muito mais política, econômica, burocrática, vamos usar assim, do que algo de agora somos uma coisa só e escocês fala inglês e inglês fala escocês. Não, às vezes tem uma pessoa que vai morar em Londres que nunca vai na Escócia visitar a Escócia. E tecnicamente está no mesmo país, entendeu? Então, é realmente bem fluida essa nomenclatura, porque são países que se formaram, que resolveram se unir por N motivos, N dinâmicas, algumas não tão positivas, outras positivas, enfim, mas que eu não posso retirar a particularidade de cada um. Mas ainda assim, é um país soberano só, que a gente conhece como Reino Unido, tá bom? Então, olha só, gente. Eu vou refazer só uma recapitulação por causa dos nomes. Acho que vale a pena falar. E aí a gente já começa barbarizando com os rankings aí dos recordes barbarizantes. Então, o que acontece? De 1603 até 1707, ocorre uma união pessoal. Então, é um único rei para 2 reinos, no caso 3, vamos usar assim, diferentes. Vou usar um exemplo. Ursinho Pooh, rei da Escócia, rei da Inglaterra, rei da Irlanda. Tanto que o Jaime era Jaime
VI na Escócia e Jaime I na Inglaterra. De 1707 até 1800, eu tenho a união política da Grã-Bretanha, ou seja, o Reino da Escócia e o Reino da Inglaterra, englobando o País de Gales, vira uma coisa só. Então, vai ser Ursinho Pooh, rei da Grã-Bretanha e rei da Irlanda. Porque a Irlanda continua como uma união pessoal. A união pessoal da Irlanda, ela vai de 1603 até 1800, quando ocorre o ato de união de 1800, que coloca a Irlanda como parte do Reino da Grã-Bretanha, uma união política. Então, a partir de 1800 a 1927, a gente vai ter Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. De 27 até agora, atualmente, a gente tem uma mudança de nome porque há uma separação da Irlanda. A gente tem agora uma república, que é a República da Irlanda, que é o país Irlanda, e a Irlanda do Norte. E aí o termo, vai ser Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Fechou? Show de bola. Gente, tudo isso pra gente falar desses reis de todos esses locais aqui. Vambora! Recordes da monarquia britânica, ou seja, que engloba todo mundo. Todo mundo. A gente tem desde Escócia até Irlanda aqui. Ok? Ok. A primeira coisa que a gente vai falar é do reinado mais longo. Qual foi o reinado mais longo de todos os monarcas que já passaram por esses locais? Se você sabe qual é, escreve aí agora. Escreve aí nos comentários agora qual é o nome do monarca. 1, 2, 3. Escreveu? Show, porque agora eu vou falar. O reinado mais longo de todos foi o da nossa querida Elizabeth II. Ele teve uma duração de 70 anos e 214 dias e durou de 6 de fevereiro de 1952, quando ela tinha 25 anos, até o dia 8 de setembro de 2022, quando ela tinha 96 anos. Ok? A Elizabeth, ela já é o quê? Uma monarca do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Fechou? E ela ficou aí seus bons 70 anos no poder. O segundo lugar, e aí eu vou fazer um top 10 aqui para vocês, meus filhos, vai se barbarizar. Vocês querem tentar quem é o segundo lugar? Esse também é fácil de conseguir adivinhar. Ela é famosa também. Ó, já dei spoiler já. Já escreveram aí quem vocês acham? Então, vambora. É a nossa rainha Victoria. O reinado da Victoria teve duração de 63 anos e 216 dias. Ela subiu ao trono no dia 20 de junho de 1837, aos 18 anos, e veio a falecer, saiu do seu reinado, no dia 22 de janeiro de 1901, aos 81 anos. A Victoria, ela já era monarca do Reino Unido. Mas qual Reino Unido? Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda. O terceiro lugar, eu acho que vai ficar mais difícil para vocês, é o George III. O reinado do George III teve aí uma duração de 59 anos e 96 dias. Ele subiu ao trono no dia 25 de outubro de 1760, aos 22 anos, e ficou até o dia 29 de janeiro de 1820, aos 81 anos. O George III, ele vai ser um monarca de 2 tipos de reinos. Ele vai iniciar o reinado dele como rei da Grã-Bretanha e rei da Irlanda. E vai finalizar o seu reinado como rei da Grã-Bretanha e Irlanda. Ou seja, é no reinado do George III que ocorre a união da Irlanda com a Grã-Bretanha, virando tudo Reino Unido barbarizante. O quarto lugar é do Jaime VI, o cara que iniciou a união da Escócia e da Inglaterra. Jaime VI na Escócia, Jaime I na Inglaterra. Mas por que eu estou falando só Jaime VI aqui, como Escócia? Porque o Jaime na Escócia vai reinar 57 anos e 246 dias. Ele sobe ao trono no dia 24 de julho de 1567, com 1 ano e 35 dias. E vai ficar até o dia 27 de março de 1625, com 58 anos. Então, ele tem mais tempo como rei da Escócia do que como rei da Inglaterra. Então, aqui conta só o reinado dele da Escócia.
Por quê? Porque eu ainda não tenho a união desses dois reinos. A união é só pessoal. Show? Porque na Inglaterra, ele só foi rei de 1603 a 1625. Dá 22 anos. Na Escócia foram 57. Dá até pra falar que ele é rei desde que ele se entende por gente. Porque 1 ano e 35 dias de vida, você, né? Quando você começa a se entender por gente, você já é rei. Chique. O 5º lugar, esse vai pra Inglaterra, só Inglaterra, que é o rei Henrique III. O reinado do Henrique III teve duração de 56 anos e 19 dias. Ele subiu ao trono no dia 28 de outubro de 1216, aos 9 anos de idade, e ficou até o dia 16 de novembro de 1272, aos 65 anos de idade. E ele era rei só da Inglaterra. O 6º lugar também vai para a Inglaterra, o rei Eduardo III. O Eduardo, ele vai ficar no trono por 50 anos e 147 dias. Ele vai subir ao trono no dia 25 de janeiro de 1327, com 14 anos, e vai ficar até o dia 20 de junho de 1377, com 64 anos. O 7º lugar vai para a Escócia, com William I. William I fica 48 anos e 360 dias no poder. Ele sobe, ao poder no dia 9 de dezembro de 1165. Ele tinha mais ou menos 24 anos, aí, indo para 23, 24, 25 no máximo. Fica entre isso, porque não se tem a data exata do nascimento dele. E ele vai ficar até o dia 4 de 12 de 1214, com aí 71, 72 anos também. Quase foi para 49 anos. Quase, faltou alguns diazinhos, mas infelizmente ele veio a falecer antes. Já o 8º lugar vai para Gales. Sim, gente, Gales tem um nome aqui nesse top 10. O nome do monarca, eu não vou conseguir falar isso de uma forma tão boa, mas vai rolar. Era o Llywelyn de Gwynedd, seja o que Deus quiser. Teve mais ou menos aí duração de 44 a 46 anos, porque não se tem exatamente a data que ele subiu ao trono, mas se estima aí que foi entre 44 a 46 anos de duração. Ou seja, ele subiu ao trono entre os anos de 1195 a 1199. Ele tinha aí em torno de 22 anos, pelo que parece. E ele vai ficar até o dia 11 de abril de 1240, em torno aí de seus 66, 67 anos. O 9º lugar vai para a Inglaterra, nossa querida Elizabeth I. Elizabeth vai governar por 44 anos e 127 dias. Ela sobe ao trono no dia 17 de novembro de 1558, aos seus 25 anos de idade, e fica até o dia 24 de março de 1603, aos 69 anos de idade. E é ali com ela, que a gente tem a entrada do Jaime e a união dos dois reinos. E o 10º lugar vai para a Escócia, com o rei David II. David teve aí seu reinado numa duração de 41 anos e 260 dias. Ele entrou no poder, subiu ao poder no dia 7 de junho de 1329, aos 5 anos de idade, e ficou até o dia 22 de fevereiro de 1371, aos 46 anos de idade. Gente, esse foi o top 10 de maiores reinados, em termos de longevidade, indo de 70 anos a 41 anos. É a diferença aí de tempo entre o primeiro lugar, que foi Elizabeth II, e o último, que foi o David II. Um ponto importante, eu acho que vai ser muito, muito, muito difícil alguém passar a Elizabeth em termos de duração de reinado. Eu acho que tem que ocorrer uma entrada muito jovem, trono, no poder, para ultrapassar o tempo de reinado dela. Ela viveu por muito tempo, ela governou por muitos anos, e o filho dela não vai conseguir, o William não vai conseguir também, porque a nossa expectativa de vida está maior, enfim, eles acabaram subindo ao trono, vão, acabar subindo, o Charles subiu agora, enfim, mais tarde, mais velhos. Então, alcançar 70 anos vai ser brabo. Não é impossível, mas acho que ela não vai perder esse posto nunca mais, sendo bem sincera. Gente, eu não irei fazer top 10 de todos os tópicos não, tá? Esse foi o que eu quis fazer, porque eu acho que é maneiro ter os 10 aí reinados mais longos, mas agora vai ser só o primeiro lugar, no máximo o segundo. Aí eu explico por que tem segundo, enfim.
tá bom? Então agora a gente entra no reinado mais curto. Qual foi o rei que reinou por menos tempo? Esse título pertence à Inglaterra, com a rainha Jane Grey. Ela vai governar só por 9 dias. E é toda uma questão de sucessão da coroa Tudor. Eu já fiz um episódio sobre a Jane Grey. É o episódio 27. Jane Grey, a rainha dos 9 dias e a crise da sucessão de Eduardo VI. Então vocês vão para lá para escutar sobre a historinha dela. A Jane sobe ao poder no dia 6 de julho de 1553 e fica até o dia 15 de julho de 1553. E ela tinha aí em torno de 16 anos quando ela vira rainha da Inglaterra. E toda a dinâmica do porquê vai ser 9 dias, como vai ser, eu explico no episódio. Mas é basicamente, a morte precoce do Eduardo VI, filho de Henrique VIII, e a tentativa de não deixar a Mary, a Maria, que vai vir a ser a nossa Maria I, subir ao trono, Ela era filha mais velha de Henrique VIII, mas ela era católica. Então, há essa tentativa de evitar que ela suba ao trono, mas é fraco. Aí depois vem Elizabeth, enfim. Monarca mais velho ao falecer, ou seja, o monarca que era mais velho, que estava no poder e era mais velho quando veio a falecer. Nossa querida Elizabeth II, Ela tinha 96 anos e 140 dias. E aí, qual é o reino que ela é pertencente? Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. A Elizabeth nasceu no dia 21 de abril de 1926 e vai vir a falecer no dia 8 de setembro de 22, de 2022, aos seus 96 anos. Assim, cara, ninguém vai barrar a Betinha tão cedo, sendo bem sincera. E aí, nós temos um monarca mais novo a falecer. Aqui, eu botei 2. Por quê? O primeiro lugar pertence à Escócia, que é a Margaret, donzela da Noruega. Ela tinha 7 anos e ela nasceu em torno de março e abril de 1283 e vai vir a falecer entre 26 a 29 de setembro de 1290, ou seja, com 7 anos. Porém, ela tem um reinado contestado. Não consideram como legítima. Então, eu quis botar o segundo lugar para, olha, foi ela, mas a gente tem outro aqui, que pertence à Inglaterra e foi o monarca Eduardo V. Ele tinha 12 anos quando veio a falecer. Ele nasceu no dia 2 de novembro de 1470 e vai vir a falecer em julho de 1483. Por que eu não tenho uma data exata? Eduardo desaparece junto com seu irmão, que vai aparecer também nessas listas aqui. Então, a gente não tem a data exata da morte dele, mas entende-se que ele faleceu ali logo após o seu desaparecimento. Sobre o Eduardo, eu não tenho episódio ainda, mas vou fazer porque é uma história bem interessante, bem legal. E misteriosa também, Então, aí vocês entendam que eu tenho a Margaret, da Escócia, e o Eduardo V, da Inglaterra. Monarca mais velho quando foi proclamado, ou seja, quando virou rei. Esse título vai para Charles III. Ele tinha 73 anos de idade quando virou rei do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. O Charles nasceu no dia 14 de novembro de 1948 e ele virou rei no dia 8 de setembro de 2022, aos 73 anos de idade. Gi, tem chance dele perder esse posto? Tem, vai depender dos sucessores durarem mais tempo, enfim, até de quanto tempo ele vai durar também no trono, tá bom? Mas foi o Charles aí, o atual rei do Reino Unido. E qual foi o monarca mais novo quando virou rei, quando foi proclamado? Esse aí vai para a Escócia, com a Mary I. Mary I, aí a rainha da Escócia. Ela tinha 6 dias de idade. O seu nascimento foi no dia 8 de dezembro de 1542. E a Mary vai ser proclamada rainha no dia 14 de dezembro de 1542, aos 6 dias de idade. Eu já tenho o episódio da Mary aqui, tá? Mary Stuart, a rainha dos escoceses. É o episódio 38 e 39, porque parte 1 e parte 2. Então, vão escutar, porque é muito boa a história da Mary e da briga que ela tem com Elizabeth. É só Jesus na causa. É o filho da Mary, o Jaime, que vai fazer a união pessoal da Inglaterra e da Escócia, tá bom? E aí, vamos lá. Entramos na maior diferença de idade entre o monarca e seu sucessor, ou seja, a pessoa que sucedeu quando ele veio a falecer. Ou seja, a diferença de idade entre um e outro. E esse vai para Reino da Grã-Bretanha e Reino da Irlanda, antes da união de 1800.
O tempo de diferença é de 54 anos e 217 dias, que envolve o George II, que tinha 54 anos quando o George III nasceu. O George II, ele vai vir, a ser avô do George III. Então, é uma diferença de idade de avô e neto. O George II, ele nasceu em 30 de outubro de 1683. Já o George III vai nascer no dia 4 de junho de 1738. E a troca do reinado ocorre no dia 25 de outubro de 1760, quando o George III tinha 24 anos, tá bom? Então, bem interessante, porque o pai do George III vai com Deus antes de conseguir subir ao trono, e quem fica é o neto. Agora, a menor diferença de idade entre o monarca e seu sucessor é recente, não é tão longe assim não. É a do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda, quando eles nascem. Quando troca-se, já vira Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Que é de 1 ano e 171 dias, que se dá entre Eduardo VIII e George VI. Eles são irmãos. Eduardo VIII nasceu no dia 23 de junho de 1894. Ele tinha 1 ano, 171 dias, quando o seu irmão, George VI, nasce no dia 14 de dezembro de 1895. E a troca de reinado, ela vai ocorrer por causa que o Eduardo VIII abdica do trono no dia 11 de dezembro de 1936. Eduardo tinha 42 anos e o George 41. Então, foi uma troca entre irmãos, não entre pai, filho, neto, por isso que a diferença é tão pequena. Essa daqui é clássica, todo mundo vai saber responder. Monarca com mais casamentos, hein? Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Henrique VIII. Henrique VIII, da Inglaterra, casou 6 vezes. Ninguém bate o recorde do homem. Ele barbarizou várias esposas, Com várias esposas, o cara apurrinhou. E eu tenho o episódio de todas as 6 esposas do Henrique VIII. A série se chama As Tudors. Se vocês botarem aí no Spotify, vocês vão conseguir escutar. Mas provavelmente vocês já escutaram, porque essas são as histórias mais famosas aqui do podcast. Sobre o Henrique VIII, eu não tenho um episódio dele, especificamente dele. Mas assim, Quem a gente precisa falar dele se a gente tá falando das mulheres que moldaram a vida dele? Então, assim, vamos deixar Henrique VIII pra lá. Mentira. Um dia eu ainda faço episódio sobre ele, mas, sendo bem sincera, não é minha prioridade. Mas aí ele tem o título aí de monarca com mais casamentos. Chique. Agora eu tenho um monarca que nunca se casou. Sim, nós temos reis que nunca se casaram. E não é um só não, tem mais de um. E todos são da Inglaterra. Eu tenho Guilherme II, Eduardo V, Eduardo VI e Elizabeth I. Ambos viveram e morreram sem se casar. O Eduardo V e o Eduardo VI, principalmente porque morreram muito jovens, adolescentes, tipo 12, 15 anos. Então, assim, não tem como se casar ali, Tudo bem que, a gente vai ver uns casamentos aqui brabo, assim. Mas são esses os monarcas que nunca se casaram. Eu tenho o episódio do Eduardo VI. O episódio 26, Eduardo VI, o menino que virou rei. De fato, ele era uma criança quando ele vira rei, quando Henrique VIII vem a falecer. Agora a gente tem um monarca mais jovem a se casar. Esse título vai para a Escócia, com David II. Ele se casa com Joan, filha do Eduardo II da Inglaterra, e ele tinha 4 anos de idade quando se casa com ela. E ela tinha 7. Ela era um pouquinho mais velha que ele. O casamento vai ocorrer em 17 de julho de 1327. Ele com 4 e ela com 7. Óbvio que o casamento demorou para ser consumado, tá, gente? Calma. Mas como são acordos políticos, era um acordo político o casamento, é óbvio. Então, ele se casa com 4 anos. E o monarca mais velho a se casar? Esse vai para o Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda, com William IV. William IV se casa com Adelaide de Saxe-Meiningen. Ele tinha 52 anos e ela tinha 25 anos. O casamento ocorre no dia 11 de julho de 1818. Quero fazer um episódio sobre o William IV. Por quê? O William, ele teve um relacionamento com uma atriz por 20 anos e ele teve vários filhos com ela. Só que, não podia, não era oficial, não era, um casamento de um rei. Ele viveu com ela muitos anos. Então, ele se casa com a
Adelaide, e acaba tendo 2 filhas, a Carlota e a Isabel, que também, tadinhas, vêm a falecer muito jovenzinhas. E quem assume, né, então, já que ele não deixou uma descendência legítima, é a Victoria, que era sobrinha dele. Ela era filha de um dos irmãos mais novos dele, e é ela que assume aí, que sobe ao trono quando o tio morre. Bem legal também essa história, só pelo fato dele não ter tido filho legítimo. Aí a Victoria, que era filha de um filho mais novo, sobe ao trono e vira a rainha que virou, tá bom? Então depois eu quero fazer uma coisa sobre ele, acho que vai ser bem maneiro. Ele e a esposa, vai ser bem maneiro, vai ser bem legal. Já o título de monarca mais velho a se casar novamente, ou seja, ter um segundo casamento, pertence à Inglaterra e foi o Eduardo I, tá? O Eduardo, ele se casa pela segunda vez com a Margarida da França. Ele tinha 60 anos e ela 20 anos. O casamento ocorreu no dia 10 de setembro de 1299. Peraí, Gi, mas o William IV, que você acabou de falar, tinha 52 anos, o Eduardo era mais velho. Só que o monarca mais velho a se casar é o cara que vai ter o primeiro casamento. Esse, quando o Eduardo já tá com 60, já é o segundo casamento dele. Então, a gente abre um parêntese aí para se casar novamente, né? Mas como primeiro casamento, foi o William. Agora, o monarca que teve o casamento mais longo. Esse eu acho que eu não preciso nem dizer, né? É da onde, gente? Do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Elizabeth II e o príncipe Philip, duque de Edinburgh. Eles se casaram no dia 20 de novembro de 1947 e ficaram casados até o falecimento do Philip no dia 9 de abril de 2021. O casamento teve uma duração de 73 anos e 139 dias. Quando eles se casaram, ele tinha 26 anos e ela 21. Quando o Philip vem a falecer, ele tinha 99 anos e ela 94. Ela viveu só um pouquinho mais ali de um ano depois que o Philip veio a falecer. E realmente é um casamento mais longo. Esse eu não acho que ninguém vai pegar. 73 anos de casamento, meu filho, só Jesus. Porque os caras quase viraram 100 anos, né? Faltou pouco. Ele faltou alguns dias e ela faltou alguns aninhos, mas, 96 para 100 era um pulo, né? Infelizmente não deu, mas tá aí. E aí eu tenho um monarca que teve o casamento mais curto. Se eu tenho mais longo, eu tenho mais curto. E esse vai para a Escócia, Alexandre III. Alexandre se casa com a Yolande de Dreux. O casamento ocorre no dia 15 de outubro de 1285 e vai até o dia 18 a 19 de março de 1286. A duração foi de 4 meses e 19 dias. O Alexandre tinha 44 anos e a Yolande 22. E o casamento é tão curto assim porque o Alexandre vem a falecer. Aí eu entro com o monarca que teve mais filhos. Não importa se é ilegítimo ou legítimo, é o que teve mais prole. Esse vai para a Inglaterra, Henrique I. Henrique I teve 29 filhos, entre legítimos e ilegítimos. Basicamente, legítimos eu só tive 2. Eu, no caso, não. Ele. Ai! Que foi o William Adelin, que veio a falecer, e a Matilda. Matilda é essa que tem episódio aqui. Foi o último episódio que saiu de Chocolate História. Episódio 69, o fim aí da vida da Matilda, né? Porque o episódio 67 é a parte 1 e o episódio 69 é a parte 2 que finaliza ali a Matilda, tá? Então, a Matilda e o William Adelin eram filhos do Henrique I e o resto foi basicamente ilegítimo. É bastante filho legítimo para pouco filho legítimo. E aí a gente entra numa outra categoria. Monarca com mais filhos legítimos. Também vai para a Inglaterra e é Eduardo I. Eduardo I teve 19 filhos legítimos com a esposinha dele. Tudo sacramentado ali no direito ao trono, tá? A rainha com mais gestações foi a rainha Anne. Ela que vem a ser, né, a rainha que vai unificar a Grã-Bretanha e a Irlanda, né, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, teve 17 gestações, das quais apenas 5 vão resultar em filhos nascidos vivos. 2 sobrevivem além de 1 ano de idade, 1 chegou aos 11 anos, mas todos morrem antes da mãe. Bem triste essa história. É uma história boa para contar também. Sim, triste, né, mas boa. Qual foi o monarca mais jovem a ter um filho? É da Inglaterra, com Eduardo I. Ele teve o primeiro filho, que foi um natimorto, no ano de 1254. Ele tinha 15 anos quando ele vira papai.
de um filho que, né, infelizmente veio a nascer morto, mas não deixa de ser pai. E qual rainha reinante mais jovem a dar à luz? Foi a Mary II, a rainha do Reino da Inglaterra, Escócia e Irlanda, união pessoal. Ela teve o seu filho, né, o seu primeiro filho, aos 16 anos, era um filho natimorto também, no ano de 1678. Foi antes dela virar rainha, mas como ela vira rainha, reinante, monarca mesmo, coroada e tudo mais, eu quis deixar, porque faz parte, né? Aí tem uma outra categoria, que não fala exatamente de monarca, mas é relacionado, que é a mãe mais jovem a dar à luz a um rei, a um monarca. Foi na Inglaterra, foi a Lady Margaret Beaufort. Ela era esposa de Edmundo Tudor e o filho dela viria a ser Henrique VII, primeiro rei da dinastia Tudor. Ela teve o Henrique aos 13 anos de idade, no ano de 1457. E qual foi o monarca mais velho a ter um filho? Esse também fica com Eduardo I da Inglaterra, gente. A filha dele, Leonor, nasceu no ano de 1306 e ele tinha 66 para 67 anos. Cara, já estava idoso e meteu bronca ainda, misericórdia. Aquilo dali já estava caquético, né? 1360 anos, misericórdia. Agora entra uma categoria que eu achei bem interessante. Monarca que teve filho após a sua morte, ou seja, o rei faleceu e o filho dele nasceu depois que ele morreu. Chique. Esse vai para a Escócia, com o Jaime IV. O Jaime IV ele vai vir a falecer no dia 9 de setembro de 1513. O filho dele, Alexander Stuart, Duque de Ross, vai nascer no dia 30 de abril de 1514, ou seja, 7 meses depois que o pai faleceu. E o contrário, monarcas em que seus pais faleceram antes de seus nascimentos. O Henrique VII, por exemplo. Por quê? O pai dele, o Edmund Tudor, vem a falecer entre o dia 1 ou 3 de novembro de 1456. E o Henrique vai nascer no dia 28 de janeiro de 1457. Entre 87 a 89 dias antes do nascimento do filho, o Edmund morre. E o Henrique nasce e depois vai virar Henrique VII. E eu tenho um segundo lugar que eu achei interessante porque só tinha 2. Eu falei, vou botar os 2. Que ainda é o reino da Inglaterra, Escócia e Irlanda, ou seja, união pessoal, com Guilherme III. Ele nasceu em 14 de novembro de 1650, quando o pai dele, o Guilherme II, Príncipe de Orange, já havia falecido 8 dias antes. Sem brincadeira. O Guilherme II falece no dia 6 de novembro de 1650 e o filho dele nasce no dia 14 de novembro de 1650. Complicado, né? Gente, e qual é o rei mais alto? Esse vai para a Inglaterra. Eduardo IV. O esqueleto do Eduardo tem 1,94 m, então assim, o cara era alto. Já a rainha mais alta são 2, porque elas têm a mesma altura, que é 1,80 m. É a Mary, rainha da Escócia, e a Mary II da Inglaterra e Escócia. E o rei mais baixo, esse vai para o Charles I. Ele tinha 1,63 m. Era um pouquinho mais alto que eu. Eu tenho 1,57 m. Ai, misericórdia. Ele era rei da Inglaterra, Escócia, né? Irlanda, união pessoal aí. E a rainha mais baixa? Essa é da rainha Victoria. Rainha Victoria, aos seus 30 anos, tinha 1,52 m. Ela é mais baixa que eu. E a gente estima que mais velha, né, já idosa, ela tenha diminuído mais, porque a tendência é essa, né? E ela era do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda. Mas não acabou por aí, não. Eu quero falar de consorte, ou seja, de esposas e esposos, e de herdeiros. Falando dos consortes, né, ou seja, dos esposos e esposas, o consorte mais velho ao falecer foi do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. E, gente, não foi o príncipe Philip com 99 anos. Não foi ele. Foi a rainha Elizabeth, a rainha mãe. A mãe da rainha Elizabeth II. As duas tinham o mesmo nome. Ela veio a falecer com 101 anos. Ela nasceu no dia 4 de agosto de 1900 e faleceu no dia 30 de março de 2002. 101 anos. Ela era esposa do George VI, pai da Elizabeth II. E ela vai vir a falecer no reinado da filha dela,
mas ela como rainha consorte foi de 11 de dezembro de 1936, ela tinha 36 anos, até o dia 6 de fevereiro de 1952, quando ela tinha 52 anos, ela vira viúva. Mas uma vez rainha, sempre rainha, e foi rainha consorte, então nada mais o título sendo dela, 101 anos. E qual foi o consorte mais velho quando subiu ao trono, né? Foi a rainha Camila. Ela é esposa do rei Charles III e ela tinha 75 anos quando ela vira rainha consorte. Ela nasceu em 17 de julho de 1947 e virou rainha consorte em 8 de setembro de 2022. E continua atualmente, né? Já o consorte mais novo, quando proclamado, ou seja, quando virou rainha, foi a Isabel de Valois. Ela tinha 6 anos. O marido dela era o Richard II da Inglaterra e ela nasceu em 9 de novembro de 1389 e foi rainha consorte de 31 de outubro de 1396 até o dia 29 de setembro de 1399. Ela tinha 10 anos quando o Richard II, que era bem mais velho que ela, veio a falecer. E aí ela deixa de ser rainha consorte. Mas quando ela subiu ao trono como rainha consorte, ela tinha 6 anos de idade. A mais nova. Misericórdia. Gente, os casamentos não eram consumados imediatamente, tá? Pelo amor de Deus. O casamento só era consumado quando elas tinham a primeira menstruação. Com 10 anos, não teve primeira menstruação, então não foi consumado. Pelo amor de Deus. E qual foi o consorte mais velho a se casar? Também foi a Camila, esposa do Charles III. Ela se casou com Charles com 57 anos de idade, no dia 9 de abril de 2005. O Charles ainda não era rei, quem era rainha era a mãe dele, Elizabeth II, mas ela aí foi a consorte mais velha a se casar. O consorte com o casamento mais longo, a gente já sabe, que é o mesmo do monarca com o casamento mais longo. Príncipe Philip e Elizabeth II, 73 anos de casados. O consorte com o casamento mais curto, a gente também já sabe, porque é o mesmo do monarca com o casamento mais curto, que foi aí o Alexandre III com a Yolande de Dreux, 4 meses de casados. Já um consorte mais jovem a ter um filho foi a Leonor de Castela, pela Inglaterra. O esposo dela era o Eduardo I, e ela tinha 13 anos quando ela teve um filho natimorto, em 29 de maio de 1255. Já a consorte mais velha a ter um filho foi a Leonor da Aquitânia, também da Inglaterra. O esposo dela era o Henrique II. Ela tinha entre 43 a 44 anos quando teve o filho John, que viria a ser depois o rei João Sem Terra. Eu não tenho um episódio falando exatamente sobre o João Sem Terra, mas eu tenho um episódio que traz o reinado dele e traz a dinâmica da Magna Carta, tá bom? É o episódio de número 4. Bastante tempo, foi um dos primeiros, foi o 4º episódio do podcast. Então, assim, as coisas vão estar um pouquinho precárias, mas se vocês quiserem escutar, tá aí. Uma outra coisa, um adeno, que eu esqueci de falar, tem episódio sobre o Eduardo I. É o episódio 6, tá, gente? É o episódio, assim, bem no início, tá precário, mas vale a pena escutar, tá bom? Episódio 6, Eduardo I, tem episódio sobre ele. E ela teve o John em 25 de dezembro de 1166, né? Ou 1167. Mas não importa muita data, porque ela tinha aí pra lá de 40 anos e isso já bota ela como a rainha, né? Como a consorte mais velha a ter um filho. Agora a gente chega na parte dos herdeiros. E aí eu preciso conversar com vocês sobre uma diferença de nomenclatura de herdeiro. Diferença entre herdeiro presuntivo e herdeiro aparente. Esse nome vai aparecer bastante aqui nessa lista, então eu preciso explicar para vocês o que é isso. Um herdeiro aparente é o herdeiro mais próximo do trono. Nenhum nascimento pode ocorrer que vá tirar ele da posição que ele está na linha de sucessão. Um exemplo disso é o Charles III, filho da rainha Elizabeth, que teve outros 2 irmãos mais novos e não perdeu o posto de primeiro, né, na linha de sucessão. Já o herdeiro presuntivo é o herdeiro mais próximo no momento. Ou seja, um novo nascimento pode ocorrer que vai o empurrar para baixo na lista. Um exemplo clássico é do príncipe Harry.
ele era o terceiro na linha de sucessão ao trono e hoje ele ocupa o 5º lugar. Por quê? Porque os filhos do William, que é um herdeiro aparente, ou seja, ninguém vai impedir dele cair na linha ali no primeiro lugar, os filhos do William nasceram e desceram com o Harry para baixo, entendeu? Então essa é a ideia. Aparente é o que não desce, ele tá ali, ninguém tira ele daquele lugar, e presuntivo é que se alguém nascer, esse cara provavelmente vai cair de posição. E aí, com isso, a gente entra no herdeiro presuntivo mais velho. Foi a Sofia de Hanover. Ela tinha 71 anos de idade quando ela virou herdeira presuntiva. Ela nasceu em 14 de outubro de 1630, mas ela só foi virar mesmo uma herdeira presuntiva lá com seus 71 anos de idade. Foi aí do período de 1º de fevereiro de 1701 até 8 de junho de 1714, quando ela vem a falecer com 83 anos de idade. Presuntivo é, alguém poderia nascer e tomar o lugar dela ali, ok? Já o herdeiro presuntivo mais curto, ou seja, com menos tempo de herdeiro presuntivo, foi o Richard, Duque de York, irmão do Eduardo V. Ele tinha 10 anos quando ele vira herdeiro presuntivo e ele vai ser herdeiro presuntivo por 77 dias, do dia 9 de abril de 1483 até o dia 25 de junho de 1483, quando ele tinha 10 anos aí de idade. Já o herdeiro aparente mais longo foi o Charles III, né? Ele foi herdeiro aparente por 70 anos, do dia 6 de fevereiro de 52 até o dia 8 de setembro de 2022. E ele vira herdeiro aparente com 3 anos de idade, que é quando a mãe dele sobe ao trono, né? Já o herdeiro aparente mais velho até a ascensão, né? Ou seja, quando ele ascende ao trono, ele é o mais velho, também é do Charles III, com 73 anos de idade. Ele nasceu em 14 de novembro de 1948 e só vai virar rei em 8 de setembro de 2022, aos 73 anos de idade. E o herdeiro aparente mais curto foi o Henrique, Duque da Cornualha, um dos filhos de Henrique VIII, que veio aí a nascer no dia 1º de janeiro de 1511, ou seja, ele vira o herdeiro aparente quando nasce e fica por um período de 52 dias como herdeiro aparente, que é até o dia 22 de fevereiro de 1511, que é quando ele vem a falecer, só com apenas 52 dias de idade. Ele foi um dos muitos filhos que o Henrique VIII e a Catarina de Aragão tiveram, mas que não vieram, né, a crescer. Gente, falei pra burro. Nossa, gente, falei pra burro, meu Deus. Como tem ranking, recorde e coisas, né? Mas assim, eu achei bem maneiro, achei que ficou uma coisa bem completa e deu pra fazer um panorama geral do que é a monarquia britânica, né? Dos reis e rainhas que tiveram ali, enfim. Eu acho que isso foi bem maneiro, por isso que eu quis trazer esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Lá no Instagram vai ter uma postagem muito maneira com as imagens desses caras todos que eu tô trazendo aqui, então vão lá dar uma olhada. Acho que vale a pena. Tô fazendo um trabalho bem maneiro lá no Instagram. Mas é isso, assim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem, curte, compartilha, manda pra alguém que você acha que pode se interessar, que pode ser algo pra passar o tempo e conhecer mais, se divertir e conhecer mais dessa monarquia que eu amo tanto, que é a monarquia britânica, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!